Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Lustosa e na aula de hoje nós vamos falar sobre as habilidades básicas de cozinha, a introdução à profissão e sobre a brigada de cozinha. Quando a gente fala do profissional de cozinha, o que você imagina, né? Por que você escolheu estar nesse curso, né? O que te trouxe até aqui? É algo que você já vinha fazendo, né? Você sempre trabalhou com cozinha ou você teve a influência de alguém da sua família que você viu cozinhando e depois sentiu interesse? Como é que você chegou até aqui, né? A sua história provavelmente é semelhante à história de muitas outras pessoas, né? Então, para a gente decidir ser um profissional da cozinha, quando a gente faz toma essa decisão, né? Tem muitos fatores que influenciam nisso, né? Agora, para que a gente continue com um bom profissional de cozinha, é preciso que a gente desperte nossas habilidades, né? E como a gente faz isso? Procurando aprimoramento e estudando sempre, né? Algumas qualidades importantes para o profissional de cozinha é que ele tenha compromisso com a sua profissão, né? Tenha um bom senso de responsabilidade e tenha julgamentos sensatos também quando ele estiver trabalhando, né? E como é que você vai planejar essa sua carreira? Você quer crescer dentro da cozinha? Você quer ser um profissional? Você quer empreender? Como é que você já pensou sobre isso? Como é que você quer se transformar como pessoa e como profissional dentro da carreira de um trabalhador que atua na cozinha, né? E em que ambiente você se vê, né? Em que tipo de restaurante ou outro tipo de estabelecimento você se vê? E o que é importante para você dentro da profissão, né? É apenas o dinheiro? É uma realização profissional? O que te motiva a ser cozinheiro e a continuar dentro da cozinha, né? São reflexões que eu gostaria que você fizesse e para repensar realmente a sua vida como profissional, certo? E onde pode trabalhar o profissional da cozinha, né? Em restaurantes, em hotéis tradicionais, são sempre a primeira opção que vem na nossa cabeça, né? Mas você também pode atuar em resorts e spas. Resorts são aqueles grandes hotéis que, além de hospedagem, lhe oferecem serviços, oferecem diversão, né? Tem uma série de outras opções para os seus hóspedes, né? E o spa é aquele local, aquele estabelecimento que oferta questões de saúde, né? Massagens, enfim. Que também são opções, esses dois estabelecimentos são opções para que um profissional de cozinha atue, né? Também você pode atuar em pequenos restaurantes, né? Não grandes restaurantes, mas restaurantes que tem um chefe tradicional, um chefe famoso. Você pode trabalhar em bistrôs, que são estabelecimentos que misturam um pouco de café, um pouco de restaurante, um pouco de bar, né? Também pode atuar em padarias e cafés, em restaurantes de empresas e de grupos, né? Geralmente empresas grandes têm suas cozinhas, né? E suas lanchonetes e tal, então precisam também de profissionais que saibam atuar nesses setores. Você pode atuar em clubes, em empresas que fornecem alimentos para outras empresas e outras instituições, como escolas, hospitais, né? Em buffets, em serviços que fazem comida para entrega, né, os deliveries que surgiram, né, e explodiram agora na pandemia. E se você se especializar um pouco mais, você pode também atuar na docência, né, com comunicação voltada para a questão da venda de alimentos, né, em pesquisa e desenvolvimento de produtos e também pode empreender e abrir o seu próprio negócio. Então é uma carreira bastante vasta, né? Agora vamos falar um pouco sobre a brigada de cozinha. O que é a brigada de cozinha? É essa equipe que fica e atua dentro da cozinha. A brigada de cozinha ela tem como função agilizar e simplificar o trabalho na cozinha. Ela tem um modelo hierárquico, né, de inspiração militar,
assim como a dolma. A veste que nós utilizamos na cozinha, ela tem uma inspiração russa. Eu vou deixar um link com o texto do professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, o Gutermann, que ele fala um pouco sobre essa história da dolma. É bastante interessante. E os cozinheiros, né, os chefes de cozinha do século XVIII e XIX, eles também tiveram uma inspiração militar para criar as brigadas de cozinha, que assim como você tem as brigadas militares, a cavalaria, atualmente a gente tem os paraquedistas, né? Então, como você tem essa divisão dentro do exército, você também tinha a divisão dentro da cozinha. Um grupo ficava responsável pela cozinha fria, outro pela cozinha quente. Dentro dessas divisões tinham subdivisões, né? Que a gente vai ver aqui ao decorrer dessa aula. E esse modelo clássico de hierarquia na cozinha profissional foi criado por grandes chefes franceses, como, eu vou usar meu francês, o meu francês que eu aprendi com o professor Sampaio, Marie-Antoine Carême, que ele nasceu em 1784 e viveu até 1833, Urbain Dubois, de 1818 a 1901, e o Auguste Escoffier, de 1847 a 1935. Esses três chefes franceses, eles são uma referência ainda hoje na gastronomia, não só europeia, como na gastronomia ocidental, né? E influenciaram bastante. Então sempre vocês podem ter algum material falando desses três chefes, certo? Então eles foram responsáveis por ajudar a modelar o que é a brigada de cozinha. Aqui nós vemos, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui é Le Maître d'Hôtel francês, que é um livro do Carême, e aqui a gente pode ver a dolma, alguns dos primeiros modelos de dolma, né? Então todo esse desenho traspassado de um lado para o outro tem uma inspiração nos militares russos, né? Segundo os pesquisadores. Próximo slide. Então, a brigada de cozinha, ela tem um chefe como seu um dos protagonistas, digamos assim. Ele é um dos personagens principais, ou o personagem principal da brigada de cozinha, melhor dizendo, né? Ele é o responsável por todas as operações da cozinha, incluindo os pedidos, a supervisão de todas as praças e o desenvolvimento dos pratos no menu. Essa é uma definição deste livro aqui. O chefe profissional, né? Tem chefe até no nome desse livro. Esse livro é muito grande, mas ele é muito bom, ele é bastante completo e ele tem na biblioteca do IFP. Então eu recomendo que vocês, assim que puderem, tenham acesso a esse livro e deem uma lida, uma estudada boa, que ele é muito, muito bom, certo? Então, ele é a definição, o chefe ele é responsável por praticamente tudo dentro da cozinha, né? Ele tem que saber de tudo. E abaixo do chefe tem o subchefe, ou no francês chama sous-chef, né? Que ele está em segundo lugar nessa hierarquia. Ele é o segundo do comando, ele substitui o chefe, ele também pode ser responsável por fazer as escalas, enfim. Seguindo, na brigada de cozinha, o ambiente da cozinha é dividido em bancadas. Então, e isso vai ser separado, né, conforme as experiências e as habilidades e os conhecimentos de cada cozinheiro. Nas praças, cada praça, né, tem sua função diferente. No modelo clássico francês, né, essas divisões eram muito específicas e tal, então você tinha uma cozinha enorme, com muitas pessoas trabalhando, né? Isso no século XIX, né? Mas com o passar do tempo, essas brigadas de cozinha foram se adaptando e hoje você pode encontrar em vários formatos, alguns maiores, outros menores, então você pode ter alguns
algumas bancadas em restaurantes que não existem em outros e tal. Então é variado, não existe um padrão mais. Então os franceses chamam os responsáveis de cada praça como chefe de partie, ou seja, o chefe da praça. Né? Aí tem a seção de carnes, a seção de peixes, os de legumes, a de cozinha fria, a de confeitaria, né? Então cada praça tem seu chefe e seus cozinheiros, certo? O chefe, chamado de garde-manger, é o responsável pelos pratos frios, como entradas, saladas e o buffet de frios. O chefe confiseur, ele é responsável pelas sobremesas. O pâtissier é o responsável pelo preparo dos bolos, as tortas. O boulanger é aquele que vai fazer os pães, é o padeiro, né, da cozinha. O chefe sauté é o que vai cuidar dos pratos salteados e molhos. O poissonnier é o responsável pelos peixes. O rôtisserie é o que faz os assados e molhos. O entremetier é o que faz os acompanhamentos, como arroz, batatas, macarrões, risotos, ovos, geralmente também. O tournant é o chefe que vai substituir quem for necessário, né? O cozinheiro, melhor dizendo, é o cozinheiro que vai substituir qualquer outro cozinheiro dentro da brigada de cozinha. Ele é um coringa, digamos assim, né? E o commis, né? Escreve commis, mas se fala commis no francês, né? Que ele é o aprendiz, aquele cozinheiro iniciante, é o que não tem tanta experiência. Além desses, tem várias outras denominações, como eu falei, você pode ter especificações ainda maiores, né? E isso varia conforme o tamanho do restaurante e tal. Aqui nós temos um exemplo, né, de praças, a divisão de praças, né? A gente pode ver aqui, tem uma praça, aqui tem outra, né? Aqui a gente já vê todos os pratos montados, né? Já para distribuição dos clientes, certo? Então, eu vou deixar aqui. Eu recomendo muitíssimo que vocês vejam o livro Chefe Profissionais, né? Leiam o livro Chefe Profissional, ele é muito bom, muito completo. Eu vou deixar também esse link aqui, é o do texto que fala sobre a origem militar da Dolman, né? A inspiração militar para a composição do formato da Dolman. Esse vídeo aqui, ele vai fazer uma ligação com as brigadas de cozinha e a animação da Disney, o Ratatouille. Então é bem interessante também, ele vai trazer mais informações e outros detalhes, eu recomendo também que vocês assistam, tá bom? Então a aula de hoje é isso, eu agradeço muito a vocês, muito obrigado e até a próxima aula.